Estamos na vila de Ballycotton, no condado de Cork, Irlanda. Um morador sai de casa cedo pela manhã para sua corrida diária, música em seus fones de ouvido, ar fresco e frio, e uma rota cênica ao longo da costa do Mar Céltico. Houve uma forte tempestade na noite passada, e agora o mar parece calmo. O homem corre ao longo do topo de um penhasco baixo e nota um enorme navio. Um velho cargueiro enferrujado de 250 pés de comprimento está na praia bem entre as rochas. Não há pessoas a bordo. Parece que o navio está aqui há séculos. Mas o morador tem certeza de que este navio não estava aqui ontem. Acontece que este é o mesmo navio que os marinheiros do HM, esse Protector, viram 5 meses atrás, a milhares de milhas deste lugar. O navio de carga chamado Alta foi construído em 1976. Ninguém sabe quem o usou todo esse tempo e para quais propósitos. Só se sabe que em 2017 o navio foi comprado por um novo proprietário e marcado com a bandeira da Tanzânia. Quase todos os navios de carga são equipados com AIS, Sistema de Identificação Automática, para rastrear movimentos no oceano. Mas desde 2015, o AIS do Alta continuava desaparecendo e reaparecendo. O navio havia mudado vários nomes e bandeiras. Aqueles que desativam o AIS frequentemente o fazem para ocultar atividades ilegais. Em 2017, o navio navegou perto de portos gregos, fazendo 12 paradas. Então o sinal desapareceu, e 10 meses depois o Alta reapareceu perto do norte da África, a 1.200 milhas da Grécia. Em setembro de 2018, o navio estava a cerca de 1.400 milhas a sudeste das Bermudas, quando o motor falhou bem no meio do Atlântico. Havia 10 pessoas a bordo. O navio começou a derivar. Os suprimentos de comida estavam acabando e um forte furacão estava se aproximando. A tripulação contatou a guarda costeira dos EUA. Um helicóptero entregou comida e água, depois um barco de resgate evacuou toda a tripulação para Porto Rico. O Alta ficou à deriva sozinho. Depois de um tempo, chegou outro navio para rebocá-lo para bem essa costa da Guiana, mas então o navio foi sequestrado. Quem fez isso e por que permanece um mistério. Os ladrões eventualmente o abandonaram, e por quase um ano ninguém conseguiu rastrear o Alta. Então, em setembro de 2019, a Marinha Real Britânica o encontrou. Como ele conseguiu cruzar o Atlântico e encalhar na costa da Irlanda é desconhecido. Uma investigação foi lançada, mas nenhum proprietário foi encontrado. Alguém ligou para as autoridades irlandesas reivindicando propriedade, mas não forneceu evidências. Desmantelar o navio custaria cerca de 10 milhões de dólares. O metal corroendo é ruim para o meio ambiente, e crianças já se esgueiraram a bordo postando vídeos online. Eventualmente, tempestades e ondas fortes dividiram o casco em duas partes. O destino do Alta permanece sem solução. Esse navio esteve à deriva por apenas 2 anos. Agora imagine um que conseguiu estar à deriva por 38 anos. O SS Baishimo foi um grande vapor de carga construído em 1914 na Suécia. Negociava provisões por peles com tribos nativas do Alasca e Canadá. Em 1º de outubro de 1931, ficou preso em gelo compacto. O navio se libertou após alguns dias apenas para ficar preso novamente, desta vez para sempre. Um grupo de resgate foi enviado para buscar 22 da tripulação, enquanto outros 15 ficaram para trás para esperar o inverno. Um mês depois, uma poderosa nevasca atingiu e, quando acabou, o navio havia desaparecido. O capitão tinha certeza de que devia ter afundado. Mas alguns dias depois, um caçador nativo disse a eles que tinha visto o Baikimo a cerca de 45 milhas de distância. Eles o rastrearam, mas decidiram que o navio não sobreviveria ao inverno. Então pegaram a carga mais valiosa e o abandonaram. Eles estavam errados. O Baishimo sobreviveu àquele inverno e muitos mais. Quando o gelo quebrou, ele navegou sozinho, à deriva ao longo das costas do Canadá e Alasca por décadas. Pessoas tentaram embarcar e salvá-lo, mas o clima ou falta de equipamento sempre os preveniu. O último avistamento foi em 1969,
38 anos após seu abandono. O navio estava completamente congelado, quase fundido com o gelo. Em 2006, o governo criou um projeto especial para encontrá-lo, mas em todos esses anos, o Baitimo ainda não foi encontrado. Provavelmente está em algum lugar no fundo do mar. O navio de carga SS Cotopaxi está fazendo outra viagem para Havana, Cuba, para entregar carvão. É 29 de novembro de 1925. Para o capitão Meyer e sua tripulação, sair de Charleston, Carolina do Sul, será a última viagem que o navio jamais fará. Sua rota passava pelo Triângulo das Bermudas. 2 dias depois, o Cotopaxi enviou um sinal de socorro, pego em uma forte tempestade tropical. O vento era poderoso, havia intensa iluminação e a chuva gradualmente enchia o porão do navio. Então o navio desapareceu sem deixar rastro. Mais tarde, seus destroços foram encontrados no deserto de Gobi, em uma parte completamente diferente do mundo. É claro que essa parte é fictícia. Steven Spielberg inventou a ideia para um de seus filmes de que alienígenas moveram o navio para lá. Mas na vida real, a tripulação realmente desapareceu. Foi oficialmente declarado desaparecido um mês depois. Em 2020, um homem chamado Michael Barnett, que havia se mudado para a Flórida para estudar naufrágios, resolveu o enigma. Um naufrágio chamado Bear Wreck, a cerca de 40 milhas de Santo Agostinho, chamou sua atenção. Ele mediu o tamanho, pesquisou centenas de jornais antigos, registros de seguros e artefatos. Após centenas de horas de trabalho de detetive, Michael estava certo de que era o Cotopaxi. Havia um rumor de que o mesmo navio foi encontrado perto de Cuba, mas Michael estava certo de que estavam errados. Então ele se juntou com jornalistas científicos e continuou investigando. Mergulhadores encontraram válvulas de latão com as letras SV nelas. Michael sugeriu que essas iniciais se referiam a Scott Valve Manufacturing Company, com sede em Michigan, não longe de onde o Cotopaxi havia sido construído. Então o enigma parecia resolvido. O Bear Wreck era realmente o navio de carga desaparecido. Michael então encontrou o testemunho do carpinteiro do navio, que afirmava que as escotilhas cobrindo o carvão estavam em péssimas condições antes de afundar. A água entrou a bordo durante a tempestade tropical, e essa foi a razão real pela qual o Cotopaxi afundou. Nada misterioso, apenas um erro cometido por pessoas comuns. Mas este é apenas um exemplo de navios desaparecendo no Triângulo das Bermudas. Um dos eventos mais estranhos aconteceu em 1945. 5 aviões TBF Avenger desapareceram todos ao mesmo tempo durante um exercício de treinamento. Os pilotos ficaram extremamente desorientados. Seu equipamento de navegação parou de funcionar. A última coisa que a base ouviu foi: quando o primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos desceremos juntos. Depois estática. Os 5 aviões e 14 membros da tripulação nunca foram encontrados. Uma operação de busca massiva foi lançada e um dos aviões de resgate, um PBM-5 Mariner, também desapareceu sem deixar rastro. Em 1970, algo ainda mais estranho aconteceu. Bruce Gernon estava voando da ilha de Andros para Ford, Flórida, quando a 11.500 pés, uma nuvem gigante apareceu na frente dele, crescendo cada vez maior. Ele não teve escolha a não ser voar através dela. Assim que o fez, o avião foi cercado pela escuridão. Foi como se o dia tivesse se transformado em noite em uma fração de segundo. Então flashes brancos de luz apareceram. Eram tão brilhantes que iluminaram todo o céu, mas não eram relâmpagos. O espaço ao redor do avião se transformou em um túnel que começou a se estreitar. Bruce ficou realmente tenso, já que todos os instrumentos enlouqueceram e a eletrônica parou de funcionar. Então, uma luz branca apareceu no final, exatamente como nos filmes. Bruce escapou do túnel que se fechava no último segundo. Quando contatou o controle terrestre, estava chocado. Seu avião já estava sobre Miami. Um voo que normalmente levava 90 minutos havia levado apenas 47 minutos, com menos combustível usado do que o normal. Os registros mostram forte atividade de vento solar naquele dia, o que poderia ter afetado a de eletrônica. Mas as pessoas ainda debatem como Bruce cobriu a distância tão rapidamente.
Alguns dizem anomalias gravitacionais, outros dizem que ele é simplesmente uma fraude. Então há realmente algo sobrenatural sobre o Triângulo das Bermudas? A verdade é que não desaparecem mais aviões e navios lá do que em qualquer outro lugar do mundo. É uma das rotas de navegação mais movimentadas. Estatisticamente, mais tráfego significa mais acidentes. Mas o que o torna misterioso é a falta de explicação e destroços. Os cientistas propuseram várias teorias. Ondas gigantes causadas por padrões climáticos em colisão poderiam afundar navios rapidamente sem deixar rastro. Gás metano de organismos em decomposição no fundo do oceano poderia erupcionar e reduzir a densidade da água, fazendo com que os navios afundem rapidamente, embora o Serviço Geológico dos EUA diga que nenhuma grande liberação de gás ocorreu lá há 15 mil anos. Altas concentrações de magnetita nas rochas do fundo do oceano poderiam causar anomalias de navegação e perturbações climáticas. Alguns até culpam alienígenas, Atlântida ou o Kraken. Lulas gigantes existem e podem crescer até metade de um vagão de trem, mas nenhum caso foi registrado de elas afundarem um navio. O Triângulo das Bermudas nem está no top 10 de áreas mais perigosas para navegação no Atlântico, mas navios fantasma aparecem muito além do Triângulo das Bermudas. Pegue o MV Joita, um navio de madeira construído em 1931 como um iate de luxo, que mais tarde se tornou um navio mercante. Em 1955, ele partiu em uma viagem comercial que deveria levar 48 horas. Quando não chegou, ninguém se preocupou a princípio, mas então também não chegou no dia seguinte, sem sinal de socorro. Nada. Um grupo de busca explorou quase 100 mil milhas quadradas por 6 dias e voltou de mãos vazias. Um mês depois, outro navio encontrou o Joita à deriva longe de sua rota, com muita inclinação. Todos os 25 tripulantes e passageiros haviam desaparecido junto com toda a carga. O rádio estava sintonizado no canal de socorro, mas um cabo danificado limitava o alcance a apenas 2 milhas. Os botes salva-vidas haviam sumido e a tripulação havia levado o diário de bordo com eles. Ainda não sabemos o que aconteceu. O SV Carl A. Deering foi construído em 1919 no Maine para viagens comerciais. Em julho de 1920, partiu de Porto Rico para o Rio de Janeiro. Quando o capitão adoeceu, ele foi substituído em Barbados. Havia humores estranhos entre a tripulação. O primeiro oficial não parecia feliz com o novo capitão. O último avistamento no mar foi em 28 de janeiro de 1921, perto da Carolina do Norte. Havia comoção no Tombadilho, onde a tripulação normalmente não era permitida. Em 31 de janeiro, o navio foi encontrado encalhado em Diamond Shoals. A tripulação havia sumido junto com o diário, pertences pessoais e ambos os botes salva-vidas. A teoria mais popular é motim, mas provavelmente nunca saberemos. O SV Zebrina foi uma barcaça à vela construída em 1873. Serviu por mais de 4 décadas na América do Sul e Europa. Mas em outubro de 1917, ela partiu em uma viagem regular apenas para ser encontrada na costa vários dias depois, perfeitamente intacta, mas com toda a tripulação de 5 e o capitão desaparecidos. A teoria mais convincente é que a tripulação foi arrastada por uma explosão submarina, e o navio navegou sem eles. A história do SS Orang Medan é uma das histórias de navios fantasma mais desconcertantes. Ninguém sabe sequer se o navio existiu. Não estava registrado no registro de navegação da Lloyds. Segundo relatos, estava transportando carga desconhecida em águas indonésias quando uma chamada de socorro foi recebida. A mensagem não se repetiu e a tripulação nunca respondeu. Quando os socorristas alcançaram o navio à deriva no dia seguinte, nenhum da tripulação havia sobrevivido. Um bote salva-vidas estava faltando, mas não há fatos concretos, então podemos nunca descobrir se foi real. É 2018. Você se levanta cedo para ir pescar e nota um navio enorme preso em um banco de areia. Não estava aqui ontem. A guarda costeira sobe a bordo. O navio colossal está enferrujado e vazio. Coisas de alguém, restos de comida, cadernos e roupas. Mas a tripulação desapareceu.
Este é o Samratuland PB 1600, construído em 2001 na Indonésia. Esteve transportando cargas pesadas através de mares asiáticos por 8 anos. Então, em 2009, estava navegando perto de Taiwan e simplesmente desapareceu. Todo mundo pensou que devia ter se afogado. 9 anos depois, aparece na costa de Myanmar. Eles encontram duas cordas de reboque a bordo, significando que outro navio estava rebocando. Eles rastreiam 13 membros da tripulação que dizem que estavam rebocando o navio para Bangladesh para reparos quando os cabos se romperam durante uma tempestade e tiveram que abandoná-lo. O que o navio esteve fazendo durante 9 anos permanece desconhecido. O mar tem desafiado todas as tentativas de domá-lo por séculos. Muitos navios impulsionados pelo vento passaram pelas partes mais duras do mundo. Alguns sobreviveram à luta e muitos ficaram em segundo lugar. É o ano de 1834. Um navio chamado Pilgrim está traçando o curso da Califórnia para Boston. A viagem se aventurará ao redor da América do Sul, passando pelo Cabo Horn do Chile. Richard se inscreve como marinheiro mercante. Sua primeira viagem no mar. A tripulação conta histórias da passagem de Drake, uma rota lendária por seus perigos. Desde a descoberta do Cabo Horn em 1526, tornou-se conhecido como o teste definitivo da habilidade de qualquer marinheiro. Jack, o timoneiro, um veterano experiente, passou pelo Horn muitas vezes e sabe o que esperar. Ventos fortes empurram o Pilgrim para o sul, mas como Jack adverte, os ventos se canalizam através da passagem de Drake, tornando-se mais fortes e imprevisíveis. Quando se aproximam do Cabo Horn, "Bem-vindo ao Horn", diz Jack meio rindo, mas seu sorriso logo desaparece. Nuvens enegrecidas lançam chuva e granizo sobre a tripulação. Jack segura firme no leme, lutando contra vento, ondas e corrente. A temperatura cai significativamente. Olhando para fora, ele vê o Horn de pé sozinho, cercado por névoa, uma visão assombrosa. As ondas diminuem em altura perto dos bancos de areia, mas se tornam muito mais íngremes e perigosas. Ondas gigantes comuns nesses mares podem atingir 100 pés de altura. Icebergs passam à derivas, principalmente escondidos sob a água. O Horn parece atrair o navio para seus bancos rochosos. Jack luta contra a corrente, girando a roda, tensionando seu corpo o máximo que pode. Richard é enviado para baixo para avaliar os danos. A água dentro já está na altura da cintura. Ele pode ouvir o poder todo-poderoso da mãe natureza lá fora. Ondas constantemente trovejando contra o casco como um sombrio rufar de tambores. Uma contagem regressiva lenta para o fim do Pilgrim. Por 9 dias, o Pilgrim luta contra tempestades constantes, enfrentando cada obstáculo que o mar pode lançar. Mas o navio consegue passar. Quando deixam a tempestade para trás e traçam curso para o norte, a visão do sol espiando através das nuvens escuras é a coisa mais reconfortante que Richard já experimentou. No início do século XX, um navio a vapor alemão encalhou em densa neblina na costa da África Ocidental. Felizmente, ninguém se machucou e eles salvaram sua carga preciosa. Mas o navio ficou preso na areia para sempre. E não estava sozinho. Quase toda a costa ocidental da Namíbia é chamada de Costa dos Esqueletos. Seu nome soa assustador é porque é. Esta linha de praia de 976 milhas de comprimento está entre os lugares mais perigosos da Terra. As tribos locais de bosquímanos acreditam que sua deidade suprema fez esta terra quando estava zangada. Os exploradores portugueses pensaram que apresentava os portões para o submundo. Aqui é onde o deserto de Namíbia encontra o Oceano Atlântico. Pode ser perigoso, mas é realmente lindo. Além disso, é um sítio do Patrimônio Mundial da Unesco. Se a Costa dos Esqueletos tivesse um gerente de relações públicas, ele renunciaria no primeiro dia. A corrente de Benguela flui ao longo da costa, rica em vida marinha, incluindo 11 espécies de tubarões. E sim, o grande branco aparece de vez em quando. A praia está repleta de cerca de 500 destroços de naufrágios, desde galeões portugueses de séculos até navios do século XXI. O mais famoso é o Dunedin Star, um transatlântico de carga britânico que encalhou em 1942. A operação de resgate salvou todos, mas a um preço alto.
um avião e um rebocador foram perdidos, e levou 2 meses para os últimos socorristas retornarem à cidade do Cabo. A Costa dos Esqueletos é difícil de alcançar por terra. É um mar interminável de areia e você precisa de uma autorização especial para dirigir. Os esqueletos no nome não se referem apenas a navios. Também representam ossos de animais. Leões, hienas, elefantes e leopardos vagueiam pela costa. Durante o dia as temperaturas sobem acima de 110 graus. À noite caem abaixo de zero e névoa espessa aparece frequentemente. Areias movediças, correntes fortes, leões e tubarões. Não é o tipo de coisa que você colocaria em um folheto turístico, mas a Costa dos Esqueletos não é a única praia onde você não gostaria de passar férias. Cape Tribulation, na Austrália, é onde a floresta tropical encontra o oceano. A praia parece um cartão postal, mas as aparências enganam. Crocodilos de água salgada, águas-vivas caixa cujo veneno afeta o sistema cardiovascular, javalis que investem contra você à noite, e até as árvores são perigosas. A árvore urticante tem espinhos como minúsculos cacos de vidro que doem por 1 mês, e o arbusto, espere um pouco, tem espinhos fortes o suficiente para derrubar um humano de um cavalo. Ainda assim, o turismo está crescendo aqui. As autoridades restringiram o acesso às zonas de perigo e visitantes nadam em poços de água de sonho cercados por vegetação exuberante. Em 2013, o marinheiro experiente Matt Rutherford estava navegando a 800 milhas das Bermudas quando notou um barco se movendo sozinho, sem velas levantadas, sem motor funcionando. Não havia uma alma viva a bordo. O barco chamado Wolfhound era de luxo. Provavelmente valia centenas de milhares de dólares. Roupas e pertences estavam espalhados pela cabine, como se alguém tivesse saído apressadamente. Eles tentaram rebocá-lo de volta às Bermudas, mas após dias no mar, ficando sem combustível, a linha de reboque se enrolou no leme e tiveram que abandoná-lo. Há rumores de que o Wolfhound pertencia a um membro do Royal Irish Yacht Club. Durante sua primeira viagem de Connecticut, uma terrível tempestade causou 2 capotagens. Um navio de carga grego resgatou a tripulação, que disse que viu o navio afundar. Então, como ele voltou à superfície? Perto do Japão, há uma área apelidada de Mar do Diabo, que se acredita ser um dos 12 vórtices vis ao redor da Terra. O navio mais famoso a desaparecer lá foi um navio patrulha de pesca em 1952, enviado para investigar outros navios desaparecidos. Desapareceu junto com 30 e um membros da tripulação. Os cientistas culpam uma erupção de vulcão submarino. Há também a ilha de Sable, a 190 milhas da Nova Escócia. Uma ilha encantadora em forma de meia-lua com cavalos selvagens, focas cinzentas e o pássaro mais raro, o pardal de Ipswich. Mas guarda um segredo sombrio. Cerca de 350 navios terminaram suas vidas em seus bancos de areia. O primeiro naufrágio registrado data de 1583. A ilha fica perto de um dos terrenos de pesca mais ricos do mundo, em uma rota de navegação principal e no caminho das tempestades do Atlântico. 3 correntes oceânicas se encontram aqui, criando névoa densa. Antes do radar moderno, os capitães navegavam por intuição, e a maioria dos sobreviventes disse que o capitão simplesmente calculou mal, colidindo com a ilha por acidente. Relata-se que há apenas uma árvore em toda a ilha, um pinheiro plantado na década de 1950. Das 69 mil árvores plantadas ao longo dos anos, é a única sobrevivente. Por 40 anos, a ilha também teve apenas um habitante humano, uma naturalista chamada Zoe Lucas, que estudou os cavalos e rastreou a poluição, vivendo sozinha entre as dunas de areia e nunca se sentindo solitária. O ano era 1854. O SS Arctic, o transatlântico de passageiros mais rápido de seu tempo, partiu para cruzar o Atlântico. A Collins Line, uma companhia de navegação americana, havia crescido para ser uma séria concorrente nas rotas transatlânticas. Seus navios a vapor cruzavam de Liverpool a Nova York em apenas 10 dias. Naquela época, a mesma viagem levava outros navios várias semanas. Seus navios eram a escolha favorita para muitas pessoas de alto perfil. Isso me lembra de outro navio
que todos acreditavam ser inafundável. Competindo contra a Cunard Line, uma companhia britânica, o Arctic era o maior de sua frota, 284 pés de comprimento com dois motores, a vapor de 1.000 cavalos de potência cada. A imprensa o chamou de o navio mais estupendo já construído nos Estados Unidos. Mas o glamour e a fama não puderam evitar o que viria a seguir. Em 27 de setembro, navegando através de densa neblina perto de Terra Nova, após 4 anos de viagens recordes, a tripulação havia se tornado excessivamente confiante. Eles continuaram descuidadamente em velocidade máxima, sem radar ou sonar, equipados apenas com código Morse. Um navio de pesca menor, o SS Vesta, colidiu com seu lado. O capitão ofereceu ajuda ao muito menor Vesta, mas logo ficou claro que o dano abaixo da linha d'água do Arctic era muito pior do que parecia. Eles tentaram tapar os buracos e seguir em direção à terra, mas a água do mar encheu a sala de máquinas e matou as caldeiras. O Arctic parou completamente e começou a afundar. A lei marítima exigia apenas 6 botes salva-vidas capazes de salvar 180 pessoas das 400 a bordo. A tripulação abriu caminho à força a bordo, tomando a maioria dos assentos. As coisas estavam selvagens e ninguém deixava as senhoras e crianças embarcarem primeiro. Levou 4 horas para o Arctic afundar. Apenas 85 das 400 pessoas sobreviveram. O capitão afundou com o navio, mas surpreendentemente viveu. A imprensa exigiu mais botes salva-vidas, mas os pedidos foram ignorados. Essa negligência só seria abordada 60 anos depois do desastre do Titanic. A esposa e 2 filhos de Edward Collins estavam entre os perdidos. Ele estava desolado, mas construiu um navio ainda maior, o Adriatic, de 354 pés de comprimento, o maior do mundo. Mas antes de ser terminado, o navio irmão do Arctic também afundou atingindo um iceberg durante uma corrida com a Cunard Line, matando 141 pessoas. O desespero e os cascos fracamente construídos empurraram Collins para a falência. O Adriatic, custando mais de US$ 1 milhão, fez apenas uma viagem e mesmo essa foi um desastre. O navio colidiu com um rebocador. Ainda assim conseguiu terminar sua viagem inaugural, mas depois que a companhia faliu, tiveram que vender o navio por apenas US$ 50 mil. Eles removeram os grandes motores, substituindo-os apenas por velas. Embora tenha sido o maior navio em alto mar, 30 anos depois foi abandonado, rotulado como irreparável e ancorado em um rio. Edward Collins deixou a indústria completamente, procurando trabalho em terra firme. A Cunard Line cresceu sem competição, ganhando a faixa azul pelos próximos 30 anos. E 180 anos depois, após produzir centenas de navios, ainda tem uma presença constante nos mares, fornecendo travessias transatlânticas e viagens mundiais até hoje. A Cunard Line é a única a operar navios entre Europa e América, e é uma grande prova de que nem sempre o mais rápido é o melhor.